Olá pessoal, Adriano Rocha por aqui, bem-vindo! Você não caiu aqui de paraquedas, você não caiu por acaso, eu sou Adriano Rocha, esse é o nosso programa Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra. Então você militar das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, você militar do Corpo de Bombeiro Militar ou das Polícias Militares de todos os estados da nossa federação, vocês são bem-vindos. A sociedade civil que não conhecia o mundo militar da forma como a gente tem mostrado, né? Com muita verdade, com muita transparência, com muita coragem, porque muita coisa que acontece no âmbito militar fica ali dentro da caserna e, lamentavelmente, o senso comum não tem acesso a isso, né? Salvo aqueles da sociedade que são parte integrante das forças militares ou aqueles que já passaram por elas. Então, quem já passou por ela, admitindo ou não, sabe que o que a gente traz aqui são verdades absolutas, são verdades incontestes e são coisas que acontecem no dia a dia que a gente quer combater. Esses dias alguém me perguntou, doutor, qual a implicação da ditadura nas polícias militares, né? E aí eu expliquei, né, nessa pergunta, nessa caixinha de pergunta lá no meu Instagram, o que acontece? No início da ditadura, né, no golpe de 1964, teve todo um processo que durou anos, né, de ditadura, e teve o ato institucional número 5, né, foi o mais gravoso deles. E no AI-5, o Exército chamou para si a subordinação das polícias militares. Ou seja, o que acontecia na ditadura, as polícias militares estavam inseridas. Então, eu costumo dizer, por que se vê determinadas coisas acontecendo nas polícias? Por que algumas coisas se repetem, que acontecem no Exército, nas Forças Armadas, se repetem nas polícias militares? Porque as polícias militares tiveram essa influência muito grande e isso é muito ruim, porque policial nem militar nenhum tem que ser aquele que vai submeter o outro a dinâmica física, né? O ataque físico, né? Aquela palavra que a gente não pode ficar falando aqui, senão a gente perde as visualizações do vídeo aí, mas ataque físico, psicológico, enfim, toda essa dinâmica que acontece nas forças militares e que não pode acontecer. E quando a gente fala que a Marinha é a mais gravosa delas, é porque a Marinha até 1910 aplicava chibatada nos seus marinheiros, né? E a Marinha, até hoje, em pleno 2025, ela enaltece aqueles que agrediam em detrimento dos agredidos, né? Diga-se de passagem, Batista das Neves, o Tortu Mor, né? Ali era o comandante do encouraçado Minas Gerais, lá nos idos de 1910. Ele sancionou um marinheiro com 250 chibatadas, levou quase à morte, né? O que resultou aí na morte dele, porque os marinheiros insurgentes, num ato legítimo, de legítima defesa, para livrar a sua vida, a sua pele, tomaram os navios, né? E aí se tem como abjetos, lamentavelmente, a declaração do comandante da Marinha, que se tem como abjeto João Cândido e os marinheiros, e quando, na verdade, na porta do Colégio Naval tem lá a estátua, né, o busto do Batista da Neves sendo ostentado lá. Então, assim, eu queria, de forma muito breve, nós vamos fazer um episódio pequeno, eu queria tratar com vocês, inclusive isso é importante para todos os militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, porque essa lei ela solapou diversos direitos, sobretudo dos mais vulneráveis, né, das praças. Eu falo da Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, né, que fez alterações aí intensas no Estatuto dos Militares, Lei 6.880, na Lei 3.765 de 1960, na Lei 4.375 de 64, Lei do Serviço Militar, na Lei 5.821 de 72, Lei 12.705 de 2012, Decreto-Lei 667 de 2 de julho de 69, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre os sistemas de proteção social dos militares, revoga os dispositivos e anexos da medida provisória 2.215/10 de 31 de agosto de 2001 e da Lei 11.784 de 22 de setembro de 2008 e da outras providências. Ou seja, essa Lei 3.954, ela foi uma lei que exterminou, né, com direitos elementares das praças e beneficiou as autoridades do alto escalão. Lamentavelmente, é isso.
Então, o presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Primeiro, esta lei altera a lei, aí cita todas essas leis aqui, né? É o Estatuto dos Militares, a lei que dispõe das pensões militares, afetou as pensões militares, né? A lei de 72, que dispõe sobre promoção de oficiais da ativa das Forças Armadas, lei 12705, que dispõe sobre os requisitos de ingresso para curso de formação de militares de carreira do Exército, e decreto-lei 66769, que organiza as polícias militares e dos bombeiros militares dos estados e territórios e do Distrito Federal para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o sistema de proteção social dos militares. Revoga dispositivos anexos da medida provisória 2215-10 e da lei 11784, né? E aí segue aqui, né? A lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que é o Estatuto dos Militares, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso A, a linha 2. Os temporários incorporados às Forças Armadas para a prestação do serviço militar obrigatório ou voluntário durante espaço previsto na legislação, critado de serviço militar ou durante as prorrogações desses prazos. Os da reserva remunerado e excepcionalmente reformados que estejam executando tarefa por tempo certo, né? Aquele civil que volta. E aí tem umas coisas que envolvem essa dinâmica aí que eu não vou falar agora não. Mas a gente sabe. Segundo, regulamentação para cada força. Os militares de carreira são aqueles da ativa que no desempenho voluntário e permanente do serviço militar tenham vitaliciedade assegurada ou presumida, ou estabilidade adquirida nos termos da linha A, inciso 4º do caput do artigo 50 desta lei. Os militares temporários não adquirem estabilidade e passam a compor reserva não remunerada nas Forças Armadas após serem desligados do serviço ativo. Os aspirantes da Escola Naval, os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, os alunos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o IME, do Instituto Militar de Engenharia e as demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército são hierarquicamente superiores aos suboficiais e subtenentes. Isso aí já era assim. O militar ocupante de cargo da estrutura das Forças Armadas, provido de caráter efetivo ou interino, observado e exposto no parágrafo único 21 do artigo 21 desta lei, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei, parágrafo único. A remuneração do militar será calculada com base no soldo inerente do seu posto ou a sua graduação, independente do cargo que ocupar. A proteção social nos termos do artigo 50A desta lei. O provento calculado com base no soldo integral do posto da graduação que possuía por ocasião da transferência para a inatividade, por contar mais de 35 anos de serviço, por atingir a idade limite de permanência em atividade no posto na graduação, por estar enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incisos 8º e 9º do caput do artigo 98 dessa lei, ou por ter sido incluído em cota compulsória unicamente em razão do disposto na linha C do inciso 3 do caput do artigo 101 dessa lei. O provento calculado com base em tantas cotas de soldo do posto da graduação quantos forem os anos de serviço, até o limite de 35 anos, quando tiver sido abrangido pela cota compulsória, ressalvado disposto na linha D do inciso 2 do caput deste artigo, nas condições ou nas limitações impostas por legislação e regulamento específico ou regulamentação específicas, os seguintes: a estabilidade somente se praça de carreira com 10 anos ou mais de tempo de efetivo serviço. Aí é uma grande questão, né? A praça, ela para conseguir estabilidade, tem que cruzar os 10 anos. E aí, a Marinha, por exemplo, né, é a carreira mais incerta. Porque no Exército, na FAB, geralmente os estáveis eles entram como sargento. Na Marinha você entra marinheiro, né, que é de carreira, concursado, e aí você passa por todo o contexto de marinheiro, vai a cabo, passa no exame para sargento, no certame, vai a sargento, e aí você só realmente se estabiliza quando você cruza os 10 anos. Só que para cruzar esses 10 anos, irmão, hoje é uma dinâmica completamente insegura. Por quê? É aquilo que eu venho falando aqui. Um militar apenas pode acabar com a carreira de uma praça. E detalhe, um militar temporário, né? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né, que eu estava batendo um papo, e ele falou, cara, minha carreira na Marinha acabou porque eu era enfermeiro, cabo, carreira normal, só avaliações boas, tudo normal, fluindo. E eu estava num determinado hospital naval, chegou lá uma capitão-tenente, e ela começou a me perseguir, né? Ela começou a me perseguir, chegou uma RM2 que se tornou minha encarregada, ela fez com que essa terceira pessoa, né,
reduzisse minhas avaliações e a comissão de promoção de praças me execrou das oportunidades de fazer prova para sargento e tal, e aí minha carreira sucumbiu, né? Então, assim, eu não recomendo ninguém hoje entrar para as Forças Armadas, de verdade, tem muita carreira boa aí, né? E alguém vai falar assim, pô, mas e que sonho? O sonho é por quê? O sonho às vezes, é uma grande ilusão, porque você entra com aquele sonho que vai virar pesadelo lá na frente. Então, quando eu falo isso aqui, é para poupar o cidadão de determinadas frustrações. Mas, se o cara quer, né, vai lá e vê, né? Vai lá e entra. De repente, você vai achar que vale a pena. São considerados dependentes do militar desde que assim declarados por ele na organização militar competente. O cônjuge ou companheiro com quem vive em união estável na constância do vínculo. O filho ou enteado menor de 21 anos de idade ou inválido. Parágrafo 3º. Pode ser considerado dependente do militar desde que não receba rendimento, seja declarado por ele na organização militar competente. O filho ou enteado estudante menor de 24 anos de idade. O pai e a mãe. O tutelado ou curatelado inválido ou menor de 18 anos de idade que vive sob a guarda por decisão judicial. Parágrafo 5º. Após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos nas alíneas E, F e S do inciso 4º do caput deste artigo, enquanto conservar os requisitos de dependência, mediante participação nos custos e no pagamento das contribuições devidas, conforme estabelecido em regulamento. O viúvo, enquanto não contrair matrimônio ou constituir união estável, filho ou enteado, os dependentes que se refere ao artigo 3º. Então, você vê que essa mudança aqui, né, o que acontece? Essa mudança aqui, há tempos atrás, não se tinha essa contribuição, essa parcela de contribuição. Você quer ver uma coisa? Tem gente hoje com câncer agressivo e que está pagando a Marinha para ter assistência hospitalar. Está pagando as Forças Armadas para terem determinadas assistências. Assim, é surreal, né? É surreal. Essa lei aqui veio para arrebentar, né, sobretudo com a praça, né? O sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, a Marinha, o militar ele não tem fundo de garantia, né? Ele é um servidor da pátria, é um servidor especial da pátria, um servidor diferenciado, né? E aí tem gente que pensa, o cara tinha licença especial de 6 meses, mas não vê quantas horas o cara trabalha, quantas horas o cara tá ali engajado, embarcado em missão no navio, missão na mata, enfim, não vê essas questões insalubres, noite de sono perdida, desgaste, serviço, escala apertada, o senso comum não vê isso, né? E nem sabe. E aí o que acontece? Geralmente os mais sacrificados, os praças, e foi os que mais foram prejudicados com essa lei 13.954. O sistema de proteção social dos militares, né, das Forças Armadas, é o conjunto integrado de direitos, serviços e ações permanentes e interativas de remuneração, pensão, saúde e assistência nos termos desta lei e das regulamentações específicas. Veja você que, mesmo o militar estando na inatividade, ele continua pagando a pensão militar, ele continua contribuindo para os cofres públicos, mesmo depois de inativo, né? A remuneração dos militares ativos e inativos é encargo financeiro do Tesouro Nacional. Por ocasião de sua passagem para inatividade, o militar terá direito a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviços computáveis para inatividade, até o máximo de 35 anos, ressalvado o disposto nas alíneas B, C, D e E do inciso 2 do caput do artigo 50 desta lei. Para acompanhar cônjuge ou companheiro para maternidade ou paternidade. A licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é autorizada para afastamento total do serviço concedido a militar de carreira que a requeira para acompanhar cônjuge ou companheiro, servidor público da União ou militar das Forças Armadas que for, de ofício, exercer atividade em órgão da administração pública federal situado em outro ponto do território nacional ou no exterior, diverso da localização da organização militar do requerente. Isso aqui é importante, né? Um militar tem um cônjuge numa outra esfera do governo federal. Esse cônjuge do militar, ele é transferido. Então, o militar ele pode se licenciar, né, para acompanhar o cônjuge ou companheiro. Só que a grande questão né, o que a gente esbarra? Justamente com arbítrio, com poder discricionário de comando.
Eu já vi aberrações do cara tá indo e o comando não dá essa concessão, digamos assim. A lei garante pro cara, mas o comando não. São coisas surreais, mas é o que acontece, né? E não raras vezes. As pensões militares são custeadas com recursos provenientes da contribuição dos militares, das Forças Armadas, de seus pensionistas e do Tesouro Nacional. Que, diga-se de passagem, é um volume alto, né? Se você contabilizar aí quantos militares tem, por graduações e as contribuições, os percentuais, somar isso tudo, bota aí por ano quanto que dá. Considera-se incapaz para o serviço ativo o militar que temporário ou definitivamente se encontrar físico ou mentalmente inapto para o exercício de cargos ou funções e atividades militares. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida por meio de requerimento do militar que contar com carreira no mínimo 35 anos de serviço, dos quais, ou seja, a partir da Lei 13954, o que era 30 passou para ser 35. Ou seja, o serviço militar já foi de 25 anos, aumentaram para 30 e agora aumentaram para 35. Agora não, em 2019, né? É como se a carreira militar não tivesse as suas peculiaridades, né? Que já são completamente desgastantes. Aí, dos quais, no mínimo, 30 anos de serviço de atividade de natureza militar nas Forças Armadas para os oficiais formados na Escola Naval, na Academia Militar das Agulhas Negras, na Academia da Força Aérea, no Instituto Militar de Engenharia, no Centro de Formação de Oficiais, né? Ou Centro de Formação oriundo de carreira de praça e para praças, ou no mínimo 25 anos de exercício de atividade de natureza militar das Forças Armadas para os oficiais não enquadrados na hipótese prevista no inciso 1 do caput desse artigo. O oficial de carreira da ativo pode pleitear transferência para a reserva remunerada por meio de inclusão voluntária na cota compulsória nos termos do artigo 101 desta lei. Cota compulsória é quando eles abrem lá um pedido de desligamento, você vai por cota compulsória, ou seja, se você cumpriu 30 anos, você vai com 30 12avos, né? Então, você vai de acordo com o tempo que você tirou. 25 anos, você vai com um percentual de 25 anos trabalhado. 20 anos trabalhado. Na hipótese de um militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses, custeado pela União no exterior ou no país fora das instituições militares, sem que tenha decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva será concedida após a indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive a diferença de vencimentos, no caso de curso no interior, e o cálculo de indenização será efetuado pela respectiva Força Armada, conforme estabelecido em regulamento pelo Ministério da Defesa. O valor correspondente à indenização referida no parágrafo 2º deste artigo poderá ser descontado diretamente na remuneração do militar. A transferência de ofício para a reserva remunerada ocorrerá sempre que o militar se enquadrar em uma das seguintes hipóteses: atingir as seguintes idades limite: na Marinha, no Exército e na Aeronáutica para todos os oficiais generais e para os oficiais dos corpos, quadros, armas e serviços, não incluídos na linha B deste artigo. 70 anos no esporte de almirante, esquadra, general de Exército e tenente brigadeiro. 69 anos, ou seja, esses postos podem ficar até 70 anos. 69 anos nos postos de vice-almirante, general de divisão e major brigadeiro. 68 anos nos postos de contra-almirante, general de brigada e brigadeiro. Isso aqui são as referências, né, igualitárias nas determinadas forças. O vice-almirante, general de divisão e major brigadeiro tem o mesmo patente, o mesmo posto, né, digamos assim. 68 anos aos postos de contra-almirante, general de brigada e brigadeiro. 67 anos os postos de capitão de mar e guerra e coronel. 64 anos nos postos de capitão de fragata e tenente-coronel. 61 anos nos postos de capitão de corveta e major. 55 anos nos postos de capitão-tenente, capitão e oficiais subalternos, que é primeiro e segundo tenente. Na Marinha, para os oficiais do quadro cirurgião-dentista e quadro de apoio à saúde, integrantes do corpo de saúde da Marinha e do quadro técnico, do quadro auxiliar da Armada e do quadro de auxiliar de fuzileiros navais, integrantes do corpo auxiliar da Marinha. No Exército, para os oficiais do quadro complementar de oficiais, do quadro auxiliar de oficiais. E aí elenca vários aqui, né? 67 anos aos postos de capitão de mar e guerra e coronel, 65 anos nos postos de capitão de fragata e tenente-coronel, e aí vem elencando aqui, né? Na Marinha e no Exército Aeronáutica para praças, 63 anos nas graduações de suboficial e subtenente, 57 anos nas graduações de primeiro sargento e taifeiro-mor, né, que eu tenho na FAB, 56 anos nas graduações de segundo sargento e taifeiro de primeira classe, 55 anos na graduação de terceiro sargento
54 anos nas graduações de cabo e taifeiro de segunda classe e 50 anos nas graduações de marinheiro soldado de primeira classe. Ultrapassar o oficial 6 anos de permanência no último posto da hierarquia de paz de seu corpo, arma ou serviço, e para o capitão de mar e guerra ou coronel, esse prazo será acrescido de 4 anos se, ao completar os primeiros 6 anos no posto, já possuir os requisitos para promoção ao primeiro posto de oficial general. For um militar considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo no momento em que vier ser objeto de apreciação para o ingresso em quadros de acesso ou lista de escolha. For o capitão de mar e guerra ou coronel inabilitado para o acesso por não possuir os requisitos para a promoção ao primeiro posto de oficial general, ultrapassado 2 vezes consecutivas ou não por oficial mais moderno, o respectivo corpo ou quadra ou arma ou serviço que tenha sido incluído em lista de escolha. Deixar o oficial do penúltimo posto do quadro, arma ou serviço, cujo posto seja de oficial superior, de ingressar em quadro de acesso por merecimento pelo número de vezes estabelecidos na Lei 5821, de 10 de novembro de 72, quando nele tenha entrado oficial mais moderno do respectivo quadro, arma ou serviço. Parágrafo 1º. A transferência para a reserva será processada quando o militar foi enquadrado em uma das hipóteses previstas neste artigo, exceto quando, ao disposto do inciso 5º do caput deste artigo, situação em que será processada na primeira quinzena de março, quando disposto no inciso 8º do caput deste artigo, situação em que será processada na data prevista para aquela promoção. Para indicação dos oficiais para integração à cota compulsória, será observado sempre respeitada a conveniência da administração militar o seguinte: em cada posto, a referida cota será composta pelos oficiais que contarem no mínimo o seguinte tempo de efetivo serviço: 30 anos se oficial general, 28 anos se capitão de mar e guerra ou coronel, 25 anos se capitão de fragata ou tenente-coronel, 20 anos se capitão de corveta ou major. Está aqui o quadro, né, de tempo de serviço nos postos para terem direito à cota compulsória. É interessante, né, que se você parar para ler essa lei, eu quero encorajar vocês a lerem, né, e a se debruçarem sobre a lei, você vai ver que os oficiais eles estão sempre beneficiados em algumas questões em detrimento das praças, né? É o que eu falo, né? A dinâmica do serviço hoje dos militares, né? É um sistema, infelizmente, extremamente escravocrata, né? Existem os senhores de engenho, né? Fazendo uma comparação, uma analogia, existem os senhores de engenho, que são os oficiais, e os escravos, né? Que são as praças, e lamentavelmente as praças hoje têm sido tratadas dessa maneira, e alguém precisa aventar isso, né? Talvez isso vai gerar uma comoção justamente para as pessoas não ingressarem mais. Outro dia eu vi uma moça da Marinha, né? E o pai falando, nosso orgulho foi da escola de aprendizes, não sei o quê, uma menina jovem, né? E tá ali, né? Aquela alegria, aquele conto de fada ali na mídia, né? E veio de infância muito pobre. Então a Marinha tá fazendo seleção de gente pobre, né? De gente que tem história, né? Já vi aí eles cobrando, né? Em grupos pra gente dar os seus relatos. Gente, pra quem tá dentro de um contexto de miserabilidade e tal, né? A Marinha, o cara vai chegar ali, ou bem ou ruim, vai ter comida, né? Bem ou ruim, vai ter alojamento. Bem ou ruim, vai ter 1.000 e poucos reais de salário marinheiro. Então, assim, agora, quando você olha isso, mesmo para um jovem pobre, né, que tem direito a fazer uma escola pública e tem direito a fazer um ProUni, eu falo, meu irmão, e consegue ali, na dificuldade, fazer uma faculdade, né, passar no Enem e ingressar na faculdade, pensa aí no futuro que vai ter um jovem que se formou na faculdade entre o jovem que vai ser militar para ganhar R$2.000, né, no seu ingresso, e terminar a carreira com 35 suboficial, que é o comum, ganhando 10 mil. Pensa aí, 35 anos para você chegar no topo. O topo é o quê? O mínimo é 2 e o topo é 10. Pensa aí comigo. Aí fala aqui das questões, estiverem compreendendo, tá falando ainda dos oficiais, das questões que são inerentes à promoção por merecimento e por antiguidade, né?
Veja você que a Comissão de Promoção de Praças na Marinha e a Comissão de Promoção de Oficiais, elas funcionam de forma diferente, né? Os critérios de avaliação da Comissão de Promoção de Praças, eles são extremamente subjetivos, eles não são divulgados, né, com a transparência que deveria ser. Eu costumo dizer que todo ato administrativo ele precisa obedecer o rol, né, de princípios elencados ali no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e a Lei 9784, que é a lei que reza sobre a administração pública, né? E tem lá os princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e outros tantos, né? Que constam na Constituição Federal e também na Lei 9784, eficiência, celeridade, toda essa dinâmica aí de princípios que deveriam ser obedecidos e, na verdade, não são, né? A coisa tem uma maquiagem, né? Um viés maquiado e, infelizmente, o praça ele vai sofrendo aí todas as consequências horríveis, né? Que as praças estão sendo submetidas. E não tem ninguém para tentar ver isso, né? Essa lei aqui teve um movimento para essa lei não passar e a lei passou no Congresso. Por que passou? Quem estava lá que representa os militares? Aí eu falo isso insistentemente. Os militares não têm representatividade no Congresso Nacional. Não tem. Não tem. Me fala um que defende os interesses do militar. Não tem. Infelizmente não tem. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez poderá ser convocado por iniciativa da administração pública a qualquer momento para a revisão das condições que sejaram a reforma. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão da remuneração, a submeter-se à inspeção de saúde ao cargo da administração militar. Aí você vê, né? Eu sou reformado. A minha reforma se deu num ato covarde, onde me deram um laudo de uma patologia que eu não tenho e me mandaram embora. Aí eu tô na esfera administrativa, buscando laudos e tal. Por quê? Porque eu vou mostrar para a administração pública que o que eles fizeram foi errado, mas eles já sabem. Aí eu pedi, né, a determinado órgão onde me deram esse laudo, falei, olha, lá atrás vocês me deram um laudo, essa doença eu não tenho. Inclusive, eu já tive aqui vários médicos, não vê indício de patologia nenhuma nesse sentido. Ou seja, alguém forjou um laudo. Por querer, não querer, sem querer, mandaram o médico dar o que foi. Meu irmão, eu não tenho como provar. Eu tenho as minhas convicções, tenho algumas... O fato é, a patologia que está assinalada lá, eu não tenho. E foi dado por um médico que outros endossaram, que passou na junta A, na junta B, na junta C e vai embora. Tipo assim, cachorro tá morto, vamos chutar? Só que, né, não contavam com a minha astúcia, que eu ia, por causa disso, ia fazer direito, me formar, voltar para vir atrás da dinâmica, né, errada que foi feita lá atrás. E aí, o que eles fazem? Olha o que a lei diz. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez poderá ser convocado por iniciativa da administração militar a qualquer momento para a revisão das condições que ensejaram a reforma. O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo ou reformado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão da remuneração, a submeter-se à inspeção de saúde. Aí, no meu caso, é o contrário. Eu estou pedindo, a administração me inspeciona e diga se eu estou ruim ou se eu estou bom. Veja aí. Mas quem vai querer fazer isso? Tem gente que fala aí da tua reforma que você armou. Eu armei? Eles que armaram o sistema armou a minha reforma. Por quê? Porque eu não pedi para me dar aquela patologia. Eu sei que eu tive depressão e ansiedade. Ponto, tem cura. Agora, outras coisas que botaram lá e que eu nunca tive, aí é problema de quem botou. E aí eu tô pedindo, me traz de volta, faz o exame aqui, diz se eu tenho essa doença. Mas como é que vão fazer
se vai ter que voltar lá atrás para reparar a desgraça que fizeram, porque eu saí como cabo com proventos proporcionais, e o que ficou nisso aí? Aí eu te falo, vai dar pano para manga. Vai dar, tenha muita água para correr debaixo dessa ponte. Aí aqui diz, se o cara for chamado e não for, eu quero que me chama aí, pô, pra ir lá. Pra ir lá me avaliar. Pode montar a bancada de psiquiatra que for, de psicólogo, de tudo. Que sempre quando eu vou fazer uma investigação que eu tô fazendo da minha própria saúde, eu vou lá. Psiquiatra, psicólogo. Já, as esferas militares eu já cumpri. Agora eu tô fazendo aqui fora. Né? Mas, enfim, são muitas as dinâmicas, né, que envolvem essas questões, né, dos militares que precisam ser rediscutida, né? Precisa ser rediscutida. No caso de militar temporário, o licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço. A oficial aí você vê, né? O cara pode, o temporário, ele pode pedir desligamento, mas a discricionariedade da força é que vai dizer se ele vai embora ou não. Mas quando eles querem dar um pé no cara, eles dão. Se o cara tirar uma licença na Marinha, se ele tirar uma licença para saúde, para tratamento próprio de 30 dias, ele vai embora. Ele não pode, o militar temporário não pode nem adoecer. Isso está nos regulamentos internos da Marinha. O oficial da reserva convocado após prestação de serviço de ativo durante 6 meses, a praça engajada ou reengajada desde que tenha cumprido no mínimo a metade do tempo de serviço a que estava obrigada. No caso da praça de carreira, será concedido por meio de requerimento interessado, sem indenização das despesas efetuadas pelo com a sua preparação da opção a contar mais de 3 anos de formado como praça de carreira. Com indenização das despesas efetuadas com a sua preparação de formação a contar menos de 3 anos como praça de carreira. A praça de carreira que requerer licenciamento deverá indenizar ao erário pelas despesas da União que tiver realizado com os demais cursos e estágios frequentados, acrescido se for o caso daquelas previstas deste artigo quando não decorrido. 2 anos para curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 anos, a 2 meses e inferior a 6 meses. 3 anos para curso e estágio com duração igual ou superior a 6 meses. A forma de cálculo de indenizações a que se refere o inciso deste artigo serão estabelecidos no ato do Ministro da Defesa, cabendo cálculo aos comandos da Marinha e Exército Aeronáutico. A praça com estabilidade assegurada, quando licenciada para fins de matrícula em estabelecimento de ensino de formação ou preparatório de outra força singular auxiliar, caso não conclua o curso na qual tenha sido matrícula, poderá ser incluída na força de origem por meio de requerimento do comandante da força singular correspondente. O militar que contrair matrimônio ou constituir união estável com a pessoa estrangeira deverá comunicar o fato ao comandante da força que pertence para fins de registro. As praças especiais que contraírem matrimônio serão excluídas do serviço ativo sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Quem são as praças especiais? Os alunos das escolas de formações de oficiais, né? As praças especiais do Estatuto, da Lei 13.954. As praças especiais que eu falo aqui muitas vezes num contexto irônico, né? São as praças protegidas pelos oficiais porque eles estão ali na barra, né? Dos botões dourados, porque eles têm, né, alguns comportamentos que, ao meu ver, não se coaduna com o comportamento de homem, né? De homem. Fica ali na bajulação, naquela coisa ali. Mas eles têm os ganhos secundários, então por isso que eles fazem isso, né? Diga se me entende. E aí essa lei é muito extensa, né? São muitos artigos, são muitas particularidades, e eu vou fazer um resumo, né? Eu vou fazer um resumo de onde houve o pior agravamento, né?
Aí você vê aqui, ó, o artigo 11 está falando do auxílio transporte, que trata a linha A do inciso 2, será devido a todos os militares, independente de meio de transporte utilizado nos termos estabelecidos em regulamento. Ou seja, a lei fala uma coisa e aí na Marinha, por exemplo, se cria uma determinada coisa para ferir o direito. Aí o cara passa 6 meses sem receber, passa 5 meses, 4 meses. É tudo muito, muito ruim, né? Então, essa lei aqui trata de muitos aspectos da carreira militar nesse tempo novo, né? Ó, são descontos obrigatórios do militar, contribuição para a pensão militar, contribuição para assistência médica hospitalar e social do militar, indenização pela prestação de assistência médica hospitalar por intermédio de organização militar, impostos incidentes sobre remuneração ou proventos conforme previsto em lei, ressarcimento e indenização erária conforme disposto em ato do ministro da Defesa, pensão alimentícia ou judicial, taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial, né, o PNR, multa por ocupação irregular do próprio nacional residencial conforme estabelecido em regulamento, o disposto do inciso 2, os alunos... Aí, você quer ver uma outra questão? Né? Quando você olha essas questões... tá aqui, ó. Alunos de centro e núcleos de formação de oficiais da reserva, cabos, soldados e marinheiros durante o serviço militar obrigatório. Poderá ocorrer renúncia do militar em caráter revogável? Não. É só você... Quando a gente analisa essa lei aqui nos detalhes, né? O que a gente percebe? Ela veio para esgulepar, né? Para esgulepar os direitos dos militares. E aí é o que eu sempre digo, né? Os militares, eles vêm tendo direitos solapados desde os idos de 90. Licença especial de 6 meses... Um pouco mais atrás, o período de 25 anos passou a ser 30. Aí tiraram a reserva com posto acima. E aí foram tirando, o salário foi ficando defasado E aí, para fechar o caixão, né, para fechar a desgraça, veio essa lei 13954, né, com todas essas particularidades, que acabou de enterrar, né, de vez alguns direitos que os militares tinham, né, justamente por conta de ser um funcionário, um servidor da pátria em caráter especial, né, por não ter os mesmos direitos de um trabalhador comum. Então, isso tudo é extremamente lamentável, né? A gente fica aí à mercê daquilo que estão fazendo com os militares, né? E tá todo mundo de mãos atadas e amordaçado. Então, a classe precisa se unir, né? Nós temos aí diversas associações de militares, algumas bastante relevantes e outras não tanto. A gente tem gente aí com voz reverberante buscando, de alguma forma, trazer essa coisa igualitária, e a gente vê algumas outras pessoas que fingem estar brigando pela classe, pela categoria, mas, na verdade, estão em busca da satisfação dos seus próprios egos e dos seus próprios interesses pessoais. E aí a gente vai encerrar aqui esse episódio, né? Eu queria encerrar lendo, né, um texto bíblico, um salmo, que eu tenho feito isso aqui sempre que a gente faz o encerramento do nosso programa. E fica atento aí no nosso canal, porque a gente vai trazer pessoas aqui convidadas que vão tratar do tema, né, relacionado à segurança pública. Nós vamos falar sobre questões importantes aí sobre os militares. Então, quero encerrar o episódio de hoje lendo o Salmo 27, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A gente fica por aqui, até o próximo episódio, e a gente jamais pode esquecer que nós estamos aqui todos os dias para ser uma voz. Portanto, Vozes da Caserna, onde o silêncio encontra a palavra, é o seu programa. Até o próximo.